aquilo que não expressamos com palavras expressa-se no corpo. no corpo, não é? Muitas vezes a carga que nós transportamos não é realmente nossa, não é? Há um período crítico em que nós vamos absorver aquele padrão de relação e que vamos copiar é o padrão da relação. Não propriamente o pai ou a mãe, mas sim a relação entre eles. A quantidade de trauma acumulado, não é? Ok. Que vai criando uma dissociação crescente. É preocupante percebermos, através dessa consciência, como conquistar mais liberdade de escolha e como construir um futuro mais saudável para nós e para os nossos descendentes, não é? Olá a todos, sejam muito bem-vindos à NAV Podcast para mais uma viagem. Hoje tenho aqui uma convidada maravilhosa. Sinto que vai ser uma viagem muito bonita, muito profunda e onde vamos todos aprender imenso. Vou passar a apresentá-la. Ela é psicóloga clínica, psicoterapeuta, professora, é reconhecida internacionalmente pelo seu trabalho excelente em psicogenealogia e transgeracional. Podia dizer muito mais sobre ela, mas acho que é melhor conhecerem um bocadinho da Manuela Maciel. Obrigada, Manuela. Obrigada, Inês. Por teres aceito este convite para esta viagem aqui interna. Isso. Obrigada por me teres convidado e por estar aqui contigo. Gosto muito de ti, sabes disso. É recíproco. E reconheço que és assim, como dizia a abuela Margarita, que estávamos a falar dela há bocado ali fora, ouro molido. Ouro molido, porque sinto que és uma pessoa com uma... É sempre assim que eu te vejo e que eu te descrevo quando falo de ti. És uma pessoa muito sábia e muito generosa, muito humilde na forma como tu generosamente partilhas tanta coisa que tens aí dentro, sabes? E que ensinas e preparas outras pessoas. Sinto que estás assim a construir um legado muito bonito. Muito obrigada. Olha quem fala. Takes one to know one. És uma inspiração para mim. Então, olha, vou começar aqui, já que tenho o teu livro na mão. E este livro, lembro-me perfeitamente de o ter colocado na nave, e foi o livro até hoje, quando coloquei lá no Instagram da nave, foi o livro que até hoje teve mais gostos, partilhas. A sério? Sim, mas assim tipo milhares. Que bom. E eu senti que as pessoas olharam para o livro e se reconheceram neste título. Sim, eu acho que ele tem estado a sair muito bem e o título realmente foi bem conseguido. Eu sinto que as pessoas olham e sentem a profundidade desta frase, né? De repetimos o que não reparamos. E reparamos nos dois sentidos. Nos dois sentidos, nos dois sentidos. Olha, vou começar por te perguntar como é que tu distingues a psicogenealogia da terapia transgeracional? Tu que falas desses dois pilares, não é? E que também que são de alguma forma complementares. O que é que distingue? Ok, a psicogenealogia é assim como uma área de saber, não é? Como seria a psicologia da saúde ou a psicologia do desporto. Portanto, é uma área do saber que estuda a genealogia, a influência da família alargada, não é? Os fenómenos que têm sido estudados já desde o início do século XX pelos psicólogos, etc., pelo Freud, pelo Ibor Zomeni-Nagy, psiquiatra húngaro. A terapia transgeracional é colocar esse conhecimento em prática terapêutica, ou seja, como ajudar as pessoas nesse sentido a reforçar o que há de positivo, o que recebemos de forças dos nossos antepassados, que é muito importante, e transformar aquilo que precisa de ser sanado, ou que precisa de ser reparado. E agora surge-me aqui outra coisa, porque às vezes as pessoas podem ter aqui algum ceticismo ou associar a psicogenealogia ou até mesmo a terapia transgeracional a algo que não tem muito embasamento ou que pode ser não é? pouco sustentado. Exato, esotérico. Exato, mas não é.
certo? Não, realmente não é. Não só a evidência clínica que vem já desde os tempos de Freud, que começa a falar na família como sendo algo coletivo e uno, que tem uma memória própria, etc., como todos os estudos científicos que têm havido cada vez mais, não é? Hoje em dia até na área da epigenética, não é? Em que o último estudo, por exemplo, de Mulligan, mostra que os descendentes das vítimas da guerra da Síria e da Bósnia, que têm marcas no seu código, nos marcadores genéticos, não é? E, portanto, já não é, nem sequer são só estudos animais, há estudos mesmo no ser humano, estudos longitudinais. Portanto, começamos a ter realmente muita evidência científica e estatística destas repetições. Tu sentiste em algum momento da tua trajetória profissional que houve esse preconceito ou esse estigma? Absolutamente, senti. E sentes que estamos num momento diferente agora? Sinto completamente diferente. Quando eu comecei com este movimento, portanto, em 89, 90, quando conheci a Anne Schutzenberger, que é a mãe da psicogenealogia, professora universitária em Paris, mas aí era visto como uma coisa assim um bocadinho esotérica mesmo, sem qualquer fundamento. E as pessoas não respeitavam muito. Hoje em dia, até também com este fenómeno das constelações e depois também da terapia familiar, das abordagens sistémicas, acho que já começa a ser um senso comum quase, e senso comum no bom sentido, as pessoas perceberem que isto é uma verdade e que no entanto, nas academias ainda há resistência em estarmos, por exemplo, já dei cursos sobre isto em universidades e neste momento também com as questões das constelações, que também tem sido algo polémico. A controvérsia, não é? E depois acaba-se por se misturar outras... Pela ordem dos psicólogos, etc., acaba por se misturar na academia. Portanto, é realmente importante trazer pesquisa empírica e trazer evidência científica, mas a verdade é uma verdade da prática clínica, é uma verdade experienciada por todos nós. Sem dúvida Às vezes a ciência leva tempo a chegar àquilo que nós já chegamos. Exato, às vezes é isso mesmo. Embora cada vez mais a ciência comece a unir, a se unir a outras áreas, como até mesmo a espiritualidade, não é? Quando nós questionamos a consciência e vamos automaticamente para esse espectro, não é? Que não é tão tangível. E eu acho que é isso. Há cada vez mais uma aproximação das várias ciências, não é? Sem dúvida. E que tem que haver sempre um questionamento, não é? Para que as coisas possam evoluir, mas partir contigo dessa... Até porque antigamente até nem se falava muito de trauma, e agora já há imensa evidência sobre trauma, já se desmistificou muita coisa sobre o trauma, que antes era só trauma de choque, trauma de nascimento, e agora já se fala de contexto, trauma de desenvolvimento, do quão o contexto pode influenciar a nossa genética, portanto é todo um caminho, e era sobre fazer agora essa ponte também aqui com o trauma, que eu te queria trazer aqui algumas perguntas. Acho que é uma abordagem muito importante para a psicoterapia, esta linguagem do trauma, tornou trauma informada, não é? Informada pelo trauma, sensível ao trauma. E de que forma é que, na tua visão, o trauma pode ser transmitido através das gerações? Então, é isso que sabemos, é que há várias explicações porque é que o trauma é repetido, ou porque é que os padrões que resultam desses traumas são repetidos, não é? E nós aí temos uma abordagem muito transdisciplinar, porque isto pode ser explicado pela psicologia, pela aprendizagem social, pela vinculação, também pela genética hoje em dia. Portanto, há fatores culturais, físicos, sociais envolvidos neste processo de transmissão de memória e de informação de outras gerações. E pode ser desde crenças, comportamentos, vícios. Exatamente.
tudo isso é passado. É claro que os primeiros autores nestas áreas falavam das lealdades inconscientes, portanto, como também uma necessidade humana, gregária, de pertencer ao clã familiar e de manter a vinculação com antepassados que foram importantes para nós do ponto de vista afetivo, aos quais nos queremos manter ligadas, não é? E isso muitas vezes leva a uma repetição que pode nem sempre ser saudável, não é? Porque... Sabes o que mais me fascina? É a parte do ser inconsciente. É essa parte de... É quase que é a necessidade de pertença é uma coisa que quase que nem é consciente em nós. É quase instintivo. É instintivo, Sim. Não é? Sim. Sim, eu diria que é um instinto humano, esta questão do grupo, esta questão gregária de ter uma questão de segurança também, não é? Mas é claro que a consciência humana vem transformar muitos dos nossos instintos automáticos e portanto percebermos através dessa consciência como conquistar mais liberdade de escolha e como construir um futuro mais saudável para nós e para os nossos descendentes, não é? Porque eu acho que este tema aborda mesmo o futuro da humanidade. É isso que mais me fascina. Porque nós trabalhamos em países como na Rússia ou em Israel, por exemplo. Tu vais dar cursos de psicogenealogia? Na nossa escola internacional, sim. Fomos várias vezes a Moscou e agora temos curso online com vários continentes presentes, todos os anos. E, por exemplo, o trauma coletivo e transgeracional que encontramos na Rússia ou em Israel, eu falo destes dois países porque de facto chamou muita atenção quando trabalhei com eles. Ainda agora, há pouco tempo, fiz uma comunicação num congresso em Israel sobre o trauma transgeracional. E são traumas coletivos que não estão bem reparados de maneira alguma, não é? E o resultado está à vista, não é? Que continua a haver triggers e a perpetuar-se o ciclo de dor e de... Em Israel, ali no Médio Oriente, é claro, é claríssimo. Claríssimo, não é? É algo que ficou ali, uma ferida de há 2000 anos que ainda está ali completamente aberta. Completamente. E na Rússia o que é que tu sentes? Da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto e tudo isso, não é? Essa perseguição. Na Rússia há trauma transgeracional de muita guerra, de muito poder totalitário, em que as pessoas não se podem expressar, em que há muito alcoolismo, há muita interrupção de gravidez, mas assim massivo mesmo. Uau! Tu tens essa percepção, por exemplo, com os teus alunos, sim, né? Quando vocês estão quando damos os em dinâmicas? São cursos de um ano, não é? Terapeutas mesmo, eles têm que fazer o trabalho pessoal em si próprios e desenhamos a árvore genealógica, por exemplo, o genossociograma, que é uma das nossas principais ferramentas, e em que vamos ver os traumas transgeracionais e os efeitos disso. Por exemplo, na Rússia há um síndrome psiquiátrico que não existe em mais nenhuma parte do mundo, que é o Stone Face Syndrome, cara de pedra, que é mesmo um diagnóstico deles. É como se fosse uma dissociação? Dissociação completa. E observa-se isto até na expressão das pessoas. Um mecanismo de defesa? Sim, claro que não podemos generalizar. Um mecanismo adaptativo? O que é que... A quantidade de trauma acumulado, não é? Que vai criando uma dissociação crescente. É preocupante. Por isso é que eu acho que também é importante pensarmos em cura individual, mas também em métodos, e é isso que temos trabalhado muito na nossa escola, e no sociodrama, na abordagem de mais intervenção social, métodos que abordem os traumas coletivos em grupo, não é? É muito interessante. E é muito importante, porque mesmo a nível individual, quando trabalhamos, e obviamente que o trabalho individual é insubstituível, mas mesmo quando estamos a trabalhar individualmente, muitas vezes estamos a trabalhar aquilo que é comum ao coletivo. Claro que sim.
não é? Ainda no outro dia também estava aqui numa conversa com o João Vilas Boas, que é psiquiatra, e estávamos a falar do masculino e desta questão também aqui, desta ferida, vamos lá, transgeracional do masculino e o espelho gritante que vemos agora, não é? No mundo de um feminino que é oprimido nos homens, e qual foi a consequência, portanto o sintoma, que é esta explosão violenta, né? e dominação pela força, pela guerra, sem dúvida, a luta. Estamos a atingir o expoente máximo dessa civilização, quase caricato, não é? Como falávamos. Mas eu acho que sim, acho que essa questão também do transgeracional feminino também é muito interessante, não é? De todas as repressões, sim, que foram feitas. Olha, dando o meu exemplo pessoal, o meu feminino foi sempre um tema na minha vida, e na minha saúde física, que dava, né, sinal, os miomas, etc. E houve uma fase na minha vida quando toda esta matéria começou a entrar, eu comecei-me a estudar um pouco, fui percebendo que as mulheres da minha vida foram mulheres que ou viveram muito relações de dependência dos seus companheiros, que emigravam e elas ficavam dependentes. Muitas mulheres, avó, bisavó, que perderam muitos filhos ou que fizeram muitos abortos, e eu interessei-me por perceber porque é que o meu feminino era tão sensível e porque é que eu expressava psicossomaticamente. Sim, dor no ventre, miomas, diagnóstico de endometriose. Ou seja, o que é que eu quero, onde é que eu quero chegar? É sobre mim, claro, mas não começou em mim, talvez. Claro, estão aí expressas toda a carga das feridas ancestrais, não é? Que muitas vezes tem a ver com isso, com os traumas no feminino, da maternidade, na sexualidade, que é muito interessante. Há um autor francês, Didier Dumas, que foi um psicanalista da minha mestra, da Anne, que dizia aquilo que não expressamos com palavras expressa-se no corpo, não é? Daí em francês até tem graça, porque é mot e mot, de palavras e males. Ce qu'on n'exprime pas avec des mots devient des mots. Mas ao longo de várias gerações, depois é natural ainda mais que especialmente quando não se fala nisso, quando são segredos, porque naquele tempo foram vergonhosos, foram alvo de tabu, etc., mais ainda o corpo vai refletir. Eu lembro-me uma vez de estar num trabalho, num retiro, e de fazermos um exercício das avós, e eu fiz um exercício sobre a minha avó paterna, e depois tive uma conversa com ela após esse exercício, e ela disse-me: sabes, eu tentei abortar do teu pai, porque não era casada ainda com o teu avô. E acreditas, isto mudou muita coisa dentro de mim. Eu consegui olhar o meu pai de um outro lugar e perceber em mim também uma série de sensações que eu tinha em relação àquela avó, que eu até então não tinha conseguido chegar lá. De sensações de rejeição, de sentir que não era a favorita, ou sabes? E depois desse exercício onde eu senti essa vergonha dela, essa dor dela, e fui inocentemente, né, com curiosidade, tentar entender um pouquinho mais da história dela, entendi tanto sobre mim, sabes? Então a importância de nós investigarmos um bocadinho mais a nossa história não é só bom para nós, é bom também para a forma como nós podemos também mudar de perspectiva em relação aos nossos. E isso é muito importante também para a nossa cura pessoal. Sem dúvida. Não é?
E por isso que um dos métodos que nós privilegiamos mais, é claro, somos suspeitos, somos todos do psicodrama, todos os que fundamos esta escola, desde a Ana aos 3 fundadores, cofundadores, é esta possibilidade de trocar de papel também, não só de falar com a avó, como tu estavas a dar o teu exemplo, mas depois também de trocar de papel com ela e voltarmos ao nosso lugar e perceber a perspectiva dos dois lados e aumentar assim o nível de empatia, de compreensão e de ver de fora, como tu estavas a dizer, de ver em perspectiva todo o processo de influência sistémica, não é? Traz uma humildade, não traz? Traz uma humildade na forma como nós até nos vamos depois relacionar novamente. Sim, sim. Não é? Uma maior humildade, maior aceitação e compreensão. Eu acho que realmente a consciência liberta, não é? Sem dúvida. Compreensão. Estavas a falar do psicodrama, mas o psicodrama é uma disciplina à parte ou faz parte? É uma disciplina à parte. O psicodrama é aplicado em muitos campos, não é? E pode ser utilizado como uma ferramenta clínica de psicoterapia, como pode ser utilizada em contextos mais de intervenção social, de treino de competências, etc. Mas, portanto, é um método ativo, inspirado no teatro, não é? Em que as pessoas, sei lá, tu em vez de falar sobre a tua avó, tu vais falar com a tua avó, não é? Pode estar num contexto de terapia de grupo ou num contexto de terapia individual. Na terapia individual será o próprio terapeuta a representar o papel complementar ao protagonista, como nós chamamos ao paciente. E basicamente há muitas técnicas, não é? Para além da troca de papel, quando há um bloqueio ao pensar alto, há o duplo em que o terapeuta ajuda a expressar certas emoções, há o espelho, enfim, há um monte de técnicas, portanto é uma formação bastante extensa, mas que, como dizia o Shakespeare, não é? O teatro é a vida, ou life is a stage, a vida é um palco. E, portanto, nós com a ação e com o teatro conseguimos reproduzir a vida e criamos experiências que são emocionalmente corretivas e que são vividas como reais, não é? Porque, de facto, a nossa psique não distingue a imaginação da realidade quando nós estamos com todos os corpos envolvidos. E por isso é muito importante estas terapias, a meu ver, que envolvem a pessoa no seu todo, não é? E não só mental, ou não só com a palavra, mas também com o corpo, com a emoção, etc. Até para podermos verdadeiramente integrar a experiência, não é? Exatamente. Eu fiz psicologia ao mesmo tempo que dava aulas de dança e eu entendia esta dinâmica desde muito cedo que Claro, e como neurodivergente que não conseguia ficar ali 3 horas no anfiteatro a ouvir, eu muitas das vezes era exatamente com o movimento e com a dança que eu integrava um ensinamento, uma experiência, um insight. Eu acho que essa integração eu acho que estamos num momento coletivo, aliás, espero que estejamos aí, de integrar, sabes, da integração. A integração das várias disciplinas, das várias terapias, dos vários corpos e percebermos que somos unos, não é? Não somos fragmentos. Exatamente. Não é? Estamos-nos a integrar. Exatamente, mas uma abordagem integral e integrativa. É assim que eu vejo a cura. É juntar as partes. Sim, claro. Unir. É mesmo a cura do próprio trauma, não é? É a integração das partes dissociadas, o incluir todas as partes nossas. Mas estavas aí a falar da dança. É curioso porque a minha colega com quem eu neste momento facilito os cursos, a Leandra Perota, a coautora do livro que tu prefaciaste, é terapeuta pela dança e, portanto, nós utilizamos também vários exercícios de dança, de diálogo com antepassados através de dança, sei lá, de reviver situações de separação através da dança, encontros possíveis e às vezes nessas expressões mais artísticas e no simbólico vai-se muito fundo. Muito fundo.
muito fundo. Muito fundo, em termos de trabalho, de integração, como estávamos a falar. Às vezes são momentos quase de oração com o corpo todo, de diálogo, não é? De oração. Eu coloquei esta palavra porque são sagrados, são sagrados. Fora do espaço e do tempo, cria-se ali um... Sim, quase um estado expandido de consciência. Exatamente, onde é possível sanar uma ferida, ter uma conversa que não foi possível ter, e é incrível. E depois toda a música e todos facilitadores que realmente ajudam a expressão que é do inefável, que não vai lá com as palavras, não é? Eu acho que é muito interessante. E os próprios rituais da psicomagia, não é? Como fala o Jodorowsky, também temos vindo a integrar vários desses rituais porque faz todo o sentido em termos de fechar ciclos ou... Que tipo de rituais? Por exemplo, escrever uma carta? Por exemplo, escrever uma carta e até queimar essa carta. Por exemplo, um antepassado cuja morte não foi processada, um luto que não foi feito, ou um antepassado que foi esquecido ou que foi excluído pela família, o tal tradicional ciclo de 21 dias, não é? A criar uma espécie de um altar com a foto dessa pessoa, em que escrevemos uma carta a essa pessoa, dizer o que honramos, o que celebramos dessa pessoa. Essa carta pode, por exemplo, ser queimada e vamos dar ofrendas a essa caixinha com as cinzas, quase como se fosse um ritual funerário, não é? Ofrendas naturais, e cada dia vão surgindo insights. É muito curioso essa prática. Eu fiz isto com o meu bisavô paterno há pouco tempo, enfim, há uns meses, sim. Que foi um bisavô que desapareceu no Brasil e que há um síndrome de aniversário importante de vários homens que faleceram com idades próximas do meu bisavô. Ou seja, homens da família? Homens da minha família, desde os antepassados do meu pai. E tive ali insights curiosíssimos sobre coisas que fui descobrindo dele, da missão social dele no Brasil, de certas causas que ele seguiu lá. E depois desse ritual, finalmente apareceu a certidão de óbito. Aquilo foi quase mágico, porque eu andava em busca lá nos registros civis e tal, para ver realmente a idade. E fizeste esse saltar, fizeste esse processo de 21 dias. Fiz ali a honrar a memória dele e dou isso como exemplo, porque de facto não entrávamos tanto nesta parte do simbólico, se bem que trabalhamos muito, por exemplo, com a análise de sonhos, não é? Que também é profundamente simbólico e pode ser, como psicodrama, é muito interessante dramatizar o próprio sonho, não é? Que muitas vezes, especialmente quando são sonhos recorrentes, ilustram aquilo que não está resolvido, também em termos transgeracionais. E vamos não só fazer a catarse do que está a ser repetido, mas também dar um final diferente. O princípio de cura do trauma, de um modo geral, é também encontrar uma saída, não é? Completar, não é? Exato, completar aquilo que ficou inacabado, que ficou em compulsão repetitiva, não é? Ou repetição compulsiva. Exato. Tu estavas aí a falar de alguns sinais. Eu acho que podia ser interessante falarmos um bocadinho disso, neste sentido de investigar um pouco mais sobre a nossa história. Que sinais é que podemos estar atentas ou atentos na nossa vida e que podem ter a ver com questões geracionais? Estavas a falar dessas datas. Por exemplo, estava-me a lembrar eu agora que sempre nesta altura de fevereiro, início de março, quase todos os anos que eu me recordo, é sempre uma altura na minha vida de tensão, em que acontecem coisas, em que há instabilidade, e lembrei-me, por ser algo que se repete,
Isto pode ser algo que possa ter a ver com algum evento ano passado, que esteja aqui essa tensão. Sim, esse é um dos sinais, essas coincidências de datas que se repetem, ou alturas em que sentimos as mesmas coisas, ou que os nossos filhos, com a idade que nós tivemos, também vivem emoções parecidas. Quando começamos a observar, ou em épocas do ano, alguma repetição, isso é um sinal importante. Ou também quando temos sintomas que não são explicados através da nossa própria biografia. Ok. Não é? Sintomas emocionais, físicos? Sim, por exemplo, esta questão que eu estava a falar há pouco, por exemplo, do meu bisavô. Eu confrontei-me com um medo meu frequente em processos terapêuticos de ter medo que o meu corpo não aguentasse ou colapsasse, não é? Portanto, esta questão de que o corpo vai falhar, não é? E, de facto, em termos da minha própria história de vida, não encontro episódios dessa natureza, mas se for aos antepassados, encontro. E, portanto, muitas vezes a carga que nós transportamos não é realmente nossa, não é? Ou não é só nossa, muitas vezes é repetida na nossa própria história de vida, não é? Mas é muito agravada, grande parte, eu diria 80% da carga vem de trás. E é por isso que a solução é bastante simples, dado o alívio que traz. Porque, de facto, nós podemos libertar grande parte da carga com este tipo de terapia. E isso é importante. Ou seja, nós podemos, de facto, herdar, por exemplo, medos que não fazem parte da nossa história, da nossa biografia. Exato. Podemos herdar medos que nunca vivemos. Sim, exatamente. Por exemplo, a pessoa que tem medo da escassez e que sempre teve uma situação confortável de vida, mas está sempre com esse medo da descida financeira ou da escassez. E vamos ver, invariavelmente, há antepassados que viveram situações de grande escassez ou de grande colapso financeiro, não é? Em Portugal vemos isso muito com o retorno da África, por exemplo. Depois também é muito interessante ver os acontecimentos históricos. Cada país, não é? Um terapeuta transgeracional que tem que conhecer a história também é bom. Que também contribuíram para esses traumas mais coletivos. Sim, até porque nós conseguimos, quando pensamos num povo, numa nação, nós conseguimos até definir esse povo e essa nação, e isso tem a ver com a história dessa nação, não é? Claro que sim. Quando nós pensamos em Portugal, por exemplo, não é? E naquilo que faz parte da nossa cultura, vemos isso claramente, não é? A saudade, o fado, uma certa nostalgia que faz parte, não é? Há uma certa tristeza, nostalgia. Sim. E uma insegurança, eu sinto, assim, uma certa... Não sei como é que tu podes... qual é a tua visão sobre isso, mas esta coisa de termos sido grandes, entre aspas, mas que essa grandeza também trouxe muito sofrimento, não é? E causou muito sofrimento. E agora um povo que se diminui, não é? Que se diminui. Achas que isso pode ter a ver com... Acho que sim, tudo o que tu disseste a mim faz muito sentido. Outra característica que eu costumo pensar em relação a Portugal é uma certa contenção na expressão, não é? Aqui no chakra da garganta, como se costuma dizer, ou seja, e acho que houve muitos regimes também autoritários e totalizantes, não é? Desde da Inquisição, do fascismo, enfim, e isso também se reflete na nossa falta de assertividade ou de ativismo social, até de uma certa responsabilidade social, que eu acho que Portugal também precisaria de trabalhar esse aspecto, não é? De sermos mais proativos. Sim. E não estar tanto na dependência
do governo ou da figura da autoridade, ou vemos aos países do norte da Europa, vemos uma realidade diferente, não é? Sim, muito mais participação, muito mais reivindicação de uma forma assertiva, não é? Sim. Quase como que um povo mais empoderado. Sim, não é? Exatamente. E eu acho muito interessante esta perspectiva de olhar para um país ou uma comunidade como se olha para uma pessoa, não é? De ver influências do ponto de vista sociológico e histórico que criaram a personalidade dessa nação, não é? E trabalhar isso. Eu lembro, fizemos, por exemplo, o ano passado na conferência de Sociodrama, eu dirigi um workshop de sociodrama transgeracional com húngaros, que estávamos em Budapeste, e trabalhava-se a impotência aprendida, que é os húngaros aparentemente acham sempre que vão perder ou que não vale a pena. Tem um bocado este derrotismo, um bocado a portuguesa também. Mas assim, tipo, não vale a pena, não. É o learned helplessness, não é? Como se dizia em inglês. E de facto fomos ver, é claro que primeiro vamos sempre trabalhar as forças do país, lá está, numa terapia informada pelo trauma, não interessa ir logo diretamente ao trauma, mas ir primeiro aos recursos positivos e instalar esses recursos. Mas depois fomos, de facto, aos grandes acontecimentos históricos em que eles perderam as batalhas todas e as guerras todas e foram sempre invadidos e sempre perderam. E, portanto, como é que se podia criar um novo ADN. Exatamente. Não é? Reprogramar aquele ADN. Exatamente. E refletir sobre isso em conjunto é muito rico. Refletir sobre os traumas coletivos em grupo, não é? Sim. O Moreno costumava dizer que se Deus vier à Terra será sob a forma de um pequeno grupo. Eu acredito muito no trabalho em grupo, sim. como agente de mudança. É verdade, é também a minha grande paixão, não é? Então, é ver o grupo como um espelho e um organismo vivo ao mesmo tempo, não é? É um espaço mesmo muito, muito especial. Estavas a falar do que repetimos, dos húngaros se sentirem perdedores e eu pergunto-te, então, qual é que é o caminho para começarmos a puxar este novelo? Ou seja, como é que nós podemos de facto começar a interromper estes ciclos, a transformar este ADN que vem com muita desta informação passada ou destes padrões que são limitantes? Como é que é possível fazer isso? Será que a consciência é suficiente? Ou é preciso mais do que isso, um movimento? Sim. Eu acho que a consciência, pronto, pode ser meio caminho andado, não é? No entanto, é preciso mais do que isso. Na minha perspectiva, enquanto psicoterapeuta, acredito muito na eficácia dos métodos mais ativos que envolvem o corpo, não é? Das terapias corporais, desde o EMDR, que eu utilizo há muitos anos, ou o Somatic Experience, enfim, hoje em dia, felizmente, vamos tendo... Já se vai integrando muito mais a parte somática, não é? Exatamente, eu percebi que o trauma está no corpo e que não se limita a palavras ou a uma narrativa, às vezes já viciada ou distorcida, é preciso outros métodos de chegar lá. Não sei se respondi à tua pergunta. Sim, no fundo, o que eu sinto também é a consciência, é o início, não é? É preciso uma tomada de consciência. Às vezes a própria tomada de consciência é quase suficiente para a pessoa fazer uma mudança, mas essa mudança de facto tem que acontecer na relação, tem que acontecer na forma como depois voltamos para a vida, para o mundo, não é? Sim. Uma pessoa que faça um processo psicoterapêutico ou que faça um processo terapêutico em grupo não pode depois ficar só na bolha do espaço terapêutico. Claro, não é? claro. Tem que levar para a vida essa consciência. Para o mundo real lá fora, claro. Às vezes eu sinto que é essa a dificuldade das pessoas. Não é? Agora, ok, isto aqui fez tudo, organizei, vi, senti, mas o grande desafio é a vida, não é? Essa integração na vida. Bom, a partir de uma boa terapia também
procura fazer essa ponte, e eu acredito muito na terapia de grupo como às vezes também uma forma complementar de terapia que permite precisamente fazer um ensaio mais na realidade social, mas num contexto protegido, não é? Que a pessoa experimenta outras formas de ser, outra possibilidade de retirar máscaras, de ser mais autêntica, mais espontânea, e perceber que é até mais amada por isso, que já não precisa de tanta máscara, não é? E nós em psicodrama, em terapia de grupo, que é um processo para mim apaixonante, continua a ser, vemos muitas vezes isso, não é? Pessoas a contarem segredos ou a falarem de coisas que nunca falaram a ninguém e a perceberem que são aceitos, que são compreendidos, que ainda são mais gostados, não é? E portanto isso já é um passo intermédio de levar lá para fora outro tipo de relacionamento. Sim, concordo em absoluto, e é exatamente isso que me fascina no trabalho em grupo, é perceber que ali as pessoas têm uma oportunidade, porque o trauma, não é? Pronto, o trauma de desenvolvimento acontece na relação e ele também se cura na relação. Exatamente. Então, às vezes não é possível nós sairmos e irmos curar a nossa relação com o nosso pai ou com a nossa mãe ou com o que é que seja, mas naquele espaço é possível fazer esse trabalho interno, que é o mais importante, no fundo, não é? E as pessoas terem uma oportunidade de fazer essa reparação ou iniciar esse caminho de reparação num espaço seguro, não é? Exatamente. Olha, tu falavas da vossa ferramenta principal na psicogenealogia, que é o genograma. O genossociograma. Genossociograma. Qual é a importância dessa ferramenta e como é que é? Como é que acontece? Como é que a pessoa a trabalha? Então, normalmente, pronto, o genossociograma é o desenho da árvore genealógica em conjunto com a pessoa que está a ser analisada, e normalmente tem um foco, ou seja, tem um tema que se vai investigar, não é? Que a pessoa normalmente vem com uma queixa, vem com qualquer coisa que quer mudar em si própria, não é? Sente-se abandonada, sente-se rejeitada, ou tem uma relação amorosa difícil, é um padrão que se repete e que incomoda, não é? E, portanto, vamos por associação livre, desenhando os antepassados que vão surgindo que podem ter a ver com aquele tema. Ok. É? E a associação livre é um método, enfim, psicanalítico que nos leva, como a Anne descrevia, a encontrar o tal fil rouge, ou o nexo causal, em termos de inconsciente, de onde é que isto vem. E a interatividade com o terapeuta é a ferramenta principal, porque a pessoa a fazer a sua própria árvore genealógica não chega lá. Então tu vais perguntando... Exatamente, questões que são muito estudadas, não é? Questões de... Então, mas havia alguém da sua família que tivesse este tipo de assunto? E o que é que aconteceu? Mas houve aqui alguma exclusão, depois, como nós já conhecemos os fenómenos da psicogenealogia, também pomos hipóteses e fazemos perguntas dirigidas a essas hipóteses, não é? Em que se vão abrir novos insights. Portanto, as fichas não param de cair quando estamos a fazer este tipo de intervenção. Para além disso, este mapa genealógico vai ter sinalizada o tal sociograma, que é o desenho da sociometria, que é a disciplina que mede a rede social, digamos. Moreno foi a primeira a falar de rede social, dentro da família. Ou seja, quem é o teu átomo social dentro da família? Quem são as pessoas mais significativas? E é aí que tu vais ver as lealdades inconscientes, quer por amor, quer por identificação. Eu sou muito parecida fisicamente com aquela pessoa, sou psicologicamente muito parecida com a minha avó. Então isto também são critérios importantes. Pode ser projetada muita coisa em ti se és igualzinha à tua avó, não é? Se alguém te disse isto. Ou se vieste substituir um irmão que morreu ou um antepassado que faleceu antes do teu nascimento. E, portanto, ou por exemplo, a própria estudo do nome, o nome próprio, que é muitas vezes também um símbolo, um portal para muita expectativa quando se tem o mesmo nome.
se nós repetimos o nome de alguém, ou quem é que nos deu o nosso nome, e quem foram as pessoas que influenciaram nisso, tudo aí, há aí muita informação. Nesse símbolo e é algo que é uma construção, portanto, imagina, podes levar várias sessões a fazer esse mapa. Podes, depende da quantidade de informação que a pessoa tem, na verdade. Há pessoas que têm informação até 5, 7 gerações e há outras que têm até aos avós, não é? Mas o transgeracional implica 3 gerações, portanto, normalmente até aos avós já nos dá, se pudermos ir um bocadinho ao bisavô, ainda melhor. Mas normalmente um genossociograma pode demorar 2 horas numa sessão feita para isso, não é? O que é que Mas tu podemos sentes? voltar, claro. E o que é que tu sentes que acontece à pessoa durante esse processo? Quando observas a pessoa muda a expressão, ela tem, de facto, caem fichas, o que é que acontece? Sim, sente-se muito isso, então, para já cria-se um campo de relação muito mais aquecido e profundo, não é? É claro que há pessoas que não gostam de falar da família, também é preciso respeitar isso, porque há pessoas que foram até muito traumatizadas no seio familiar. Então aqui há sempre, lá está, que buscar também recursos positivos, outros pilares de vida, outras pessoas que deram apoio, sei lá, madrinhas, vizinhos, mas há insights desde logo de muita catarse emocional, não é? A pessoa que fala da avó e começa a chorar porque compreende que ainda não, aquele luto, isto também é devolvido, nós reagimos muito ao não verbal das pessoas, não é? Está aí a vir uma tristeza quando fala da sua avó, não é? E tudo isto também dá lugar a muita catarse, a muita... por exemplo, esta questão dos lutos não resolvidos. E depois há momentos mágicos de insight, das pessoas dizerem, nunca tinha pensado nisto, nunca tinha pensado que eu tenho, sei lá, um esquema triangular nas minhas relações, que estou sempre a 3, ou que me senti profundamente rejeitada por o meu irmão ser sido preferido, ou enfim, estas questões da triangulação. Há muitos insights. É uma forma também excelente de estabelecer a relação terapêutica, um genossociograma. Exato. Começar, é uma espécie de diagnóstico, claro. Não é? Não ficamos por aí. Okay? Claro. E uma curiosidade que eu tenho em relação aos parceiros ou parceiras amorosos, há uma tendência para escolher, há uma tendência natural ou inconsciente para escolhermos parceiros que possam de alguma forma representar alguém do nosso sistema familiar. Isso é algo que acontece, é recorrente? Sim, numa primeira fase, em termos de consciência, eu diria que sim, que vamos, como se costuma dizer, casar com as nossas mães ou com os nossos pais. Estou-te a dizer isto porque o Rui tem o nome do meu pai e nós rimos imenso disso, dessa coincidência. Sim. E de ser curioso do meu pai ter imigrado quando eu tinha 3 meses de idade e eu passei 12 anos a ver o meu pai só uma vez por ano. Portanto, essa ausência, exatamente, né, numa fase muito, muito crítica, não é? Muito determinante, essa ausência de pai. Depois eu fui escolher um marido com o nome do meu pai. À procura do teu pai. À procura do meu pai, claro. É essa a nossa brincadeira, né? Séria sobre isso. Penso que aí há sempre coincidências que podem ser muito significativas. Algumas também que não. Eu acho que cada caso é um caso, não é? Sim. Porque, por exemplo, em termos da dinâmica de casal, há muitas coisas a serem estudadas, a serem ditas, que, por exemplo, nós reproduzimos a dinâmica que assistimos nos primeiros 6, 7 anos de vida entre os nossos pais, a dinâmica de casal, não é? Portanto, se tu vais escolher alguém que é parecido com o teu pai, não estou a dizer que seja o caso, poderias de repente ter um papel complementar parecido com o da tua mãe, ou enfim, esta questão, uma obra muito interessante, Why Do We Pick the Mates We Do,
um livro interessante sobre essa matéria que é como os patinhos, ou seja, há um período crítico em que nós vamos absorver aquele padrão de relação e que vamos copiar é o padrão da relação, não propriamente do pai ou a mãe, mas sim a relação entre eles. A dinâmica. Não é? Faz muito sentido isto que tu estás a dizer, não na minha relação com o Rui, mas numa relação que eu tive muito jovem, que foi uma relação muito conflituosa, mas de alguma forma, e mais tarde em terapia compreendi, que era uma energia ou uma tensão que me era familiar. Exatamente. Não é? Portanto, exatamente. É o exemplo que tu estás a dar, não é? Uma relação tóxica. Que conhecemos, que nos é mais familiar. Isso às vezes é repetido automaticamente, até tomarmos consciência, não é? Buscamos sempre mais a segurança do conhecido, mesmo que o conhecido traga sofrimento. Exato. Não é? É. Olha, estamos aqui a chegar ao final da nossa conversa. Diz-me, o que é que me ias dizer? Eu ia dizer dos avós, porque o estudo estatístico das lealdades inconscientes, mesmo, por exemplo, uma tese de doutoramento que foi feita na Universidade de São Paulo, mostram que as lealdades invisíveis são maiores com os avós. Então, às vezes damos muita importância aos pais, mas de facto os avós, por exemplo, em termos de modelo de casal, também têm muita importância, só para acrescentar. Que interessante. É. Os avós. E depois discute-se, mas porquê é que isto será? Será porque os avós deram um amor tipo incondicional e então nós vinculámos-nos mais a eles, queríamos manter esse vínculo? Será porque nós fazemos ao contrário dos nossos pais e então ficamos iguais aos nossos avós? Enfim, em termos de ciência estamos sempre a questionar, à procura mas muito interessante esse apontamento. Mas a evidência estatística é essa. Porque de facto a relação dos meus pais era difícil, era conflituosa, mas os meus avós paternos e maternos tinham uma relação absolutamente exemplar. Fantástico, isso é um grande recurso. E eu tive a sorte de ser criada por ambos os meus avós. Uau. E eles eram, até ao fim, referência de casais que super construíam, próximos, que se davam bem. Muito bem. Bom, onde havia muita harmonia. Recurso. Que bom. Olha, ainda bem que fizeste esse apontamento. Não, é importante, porque às vezes na psicologia clássica ficamos na questão dos pais, e de facto aqui estamos a nível transgeracional, mas os avós são particularmente importantes nestas repetições. É. Que lindo, obrigada. Olha, queria te perguntar, eu já te perguntei isto na altura em que lançaste o livro, o que é que te levou a escrever esta obra? O que é que te levou a escrever este livro? Bom, esse livro agora está a ser uma edição revista para ser publicado no Brasil. Já há vários aspectos que nós queremos melhorar e não quer dizer que não estejamos satisfeitos com esse resultado, mas ele foi feito com a função de trazer uma visão um pouco mais sistematizada e talvez fundamentada do ponto de vista da psicologia a esta área do transgeracional, porque eu acho que é importante haver mais estudo nesta área, mais rigor, também baseado nos estudos da psicologia, da terapia familiar e, portanto, dado que é neste momento uma área que está muito em voga, mesmo com as constelações familiares, em que nós temos vários estudantes que vêm dessa formação também, de integrarem mais um quadro de estudo, de compreensão dos fenómenos, que seja um bom mapa para trabalharem para a sua prática. Para a sua prática, exatamente. Mas é um livro que toda a gente pode ler e deve ler. Sim, certo? Sim, a ideia também é essa. Penso que é um livro de fácil acesso e com exercícios para qualquer pessoa, porque acho que é importante levar este conhecimento para toda a gente. Sem dúvida. E faço-te esta pergunta: repetimos o que não reparamos nos dois sentidos, certo? Nos dois sentidos. No sentido de ver, de notar. Exato. E de curar, de tratar, não é? De reparar nesse sentido.
Olha, tu gravaste também um conteúdo genial para a nave, para a nossa comunidade, sobre estes temas, sobre a psicogenealogia, sobre o transgeracional, e eu faço aqui publicidade, obviamente, a esta grande professora. É uma coisa que é muito interessante, tu és uma professora internacional, tenho muito orgulho que sejas nossa, portuguesa, és uma pessoa que faz tanto trabalho lá fora, que tens uma experiência profissional e um reconhecimento internacional tão grande, e eu queria muito também que cada vez mais também fosses reconhecida aqui, que és nossa, és uma Obrigada, super Inês. professora. Obrigada. E é uma honra muito grande. Eu acho que nós portugueses temos muito para oferecer ao mundo. E precisamos às vezes acreditar mais em nós, não é? É isso, e às vezes eu acho que enaltecemos muito aquilo que é de fora e que vem de fora, e não, sabes, não damos tanto valor àquilo que é nosso e que veio de nós para o mundo também, sabes? E tu és uma dessas pessoas, é nossa, esta grande professora. E gravaste um workshop para a nossa comunidade da nave, que eu recomendo muito. Sim. E obrigada pelo teu contributo e obrigada pela tua vida e pela nossa amizade. Obrigada, querida Inês, mesmo pela nossa amizade, acima de tudo. Obrigada por teres vindo à nave, foi uma bela viagem. Obrigada pelo convite, por tudo que tu fazes por nós todos, em Portugal e no mundo. És um excelente exemplo de como divulgar esta área de desenvolvimento pessoal e da psicologia com tanto rigor e com acesso, com tanta inclusão para tanta gente. Muito obrigada. O caminho que eu acredito. É esse caminho da integração. Muito nobre. Obrigada. Até já. Até já. Obrigada também a quem esteve aí a ouvir-nos, a ver-nos. Agora já conheceram melhor esta nossa maravilhosa Manuela, esta maravilhosa terapeuta, psicóloga, professora, e uma mulher com uma generosidade muito grande. Então, obrigada por terem estado aí. Voltamos para a semana com mais um episódio. Até já.